A gente começa falando de Corinthians hoje, porque o presidente Augusto Melo ele segue ameaçado pelo impeachment. No início do mês, ele tinha conseguido, por meio de uma liminar, suspender a reunião do Conselho Deliberativo do clube, que votaria o processo de impeachment. Mas ontem, ele sofreu uma derrota na Justiça, que autorizou o Conselho a votar a destituição do presidente. Então, a Lívia está aqui com a gente. Olívia, qual foi o entendimento da Justiça e como que o presidente recebeu essa decisão? Bom, Luísa, foi um sentimento de derrota, obviamente, mas isso já era um pouco esperado pelo Romeu Tuma Júnior, que a gente conversou, inclusive, com ele ontem, após essa decisão ser, né, publicada pela relatora, porque o que aconteceu? No entendimento da justiça, a explicação do Augusto para que essa reunião fosse derrubada ela era muito fraca, né? Ela não tinha aí um embasamento jurídico necessário para que essa liminar continuasse. Então, de fato, foi revogada a liminar. Então, durou aí exatamente 1 semana e meia, né? E aí foi derrubada. Assim, agora não tem mais como o Augusto recorrer por conta do embasamento dele. E a explicação era que o Romeu não teria seguido digamos assim, o litígio, né, o procedimento padrão do estatuto e que de alguma forma teria prejudicado o direito de defesa do Augusto Melo. Só que a gente que tem, né, esse conhecimento já de todos os trâmites, lê o estatuto constantemente do Corinthians, a gente sabe que estava tudo dentro dos conformes. E aí, de fato, o próximo passo a ser tomado era a reunião extraordinária, que aí haveria toda a deliberação, sustentação oral da comissão de ética, né, que foi que emitiu aquele parecer em que, né, não considerava tão forte assim os argumentos contra o Augusto Melo, e aí sim poderia ter essa votação aconteceria ao final daquela reunião. Então, no entendimento da justiça, só um parecer da comissão de ética para suspender a reunião não seria o suficiente. De alguma forma, o primeiro entendimento não foi esse, mas da segunda vez, com a parte, né, ali do Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, recorrendo dessa decisão, aí, com a ajuda de outros magistrados, foram 2 desembargadores que votaram junto com a relatora, aí derrubaram essa decisão liminar, e agora a reunião poderá ser retomada de onde pararam, e a ideia é que aconteça de forma online para evitar qualquer tipo de confronto entre torcedores e conselheiros. Esses Ô, pontos PVC. são importantes. Sim, diga, Luiz, desculpa. Não, diga, PVC. Não, é que assim, isso que a Lívia falou agora é o ponto mais importante, 2 pontos importantes, né? Primeiro, não precisa convocar mais, porque a reunião foi suspensa. Então, ela é retomada da onde parou. Isso pode ser, vamos agora? Vai, galera, então vamos lá, todo mundo aqui. Claro que não é assim, mas você não precisa convocar os conselheiros para a Assembleia Geral Extraordinária. Ela já tinha sido convocada, a reunião começou, foi suspensa, então ela continua de onde parou. Tira um trâmite burocrático do caminho. O segundo ponto, Lívia, que eu acho que é o mais confuso até agora, me parece, é o seguinte. Ontem, assim que foi determinada a queda da liminar, eu conversei com alguns conselheiros do Corinthians que alguns me disseram o mais provável é 10 de janeiro. Por outro lado, havia quem dissesse, não, vai fazer online e aí pode ser semana que vem, pode ser terça-feira, segunda-feira, quinta-feira. O que te parece mais provável nesse momento? Mesmo sendo mais provável fazer online, é mais provável online na semana antes do Natal ou na primeira semana útil de janeiro? Então, PVC, a informação que eu tenho é que a oposição, né, tem se organizado para que isso seja votado antes das festas de fim de ano. Só que aí a gente tem toda uma questão burocrática, né? Porque a gente entende, e para a gente que está no dia a dia do Corinthians, sabe que não é uma coisa tão simples assim votar online, né? Estamos falando de um conselho que é grande, de ter uma estrutura para que permita essa votação de uma forma, né, transparente e tudo mais.
Então, isso já aconteceu no passado, inclusive votação de contas do Andrés, se eu não me engano. Votação de contas no final, no fim de março, começo de abril ali. Uma dessas votações aconteceu por meio de uma videoconferência. Aí houve todo o procedimento padrão da reunião e votaram num dispositivo, né, num aplicativo que tem lá que consegue cadastrar tal, e sair muito mais rápido. Inclusive, é bem mais eficiente, digamos assim, na rapidez dessa contagem de votos. Então, a ideia deles é implementar esse mesmo procedimento para essa reunião. Só que daí tem que ver se está tudo certinho para esse aplicativo funcionar e tudo mais. Então, tem todos esses trâmites que talvez necessite de um adiamento, e aí ficaria para a segunda semana de janeiro. O que a gente tem a expectativa é que eles estão trabalhando para que seja antes. Então, assim, eles querem acelerar esse processo, digamos assim, para esse fim de ano. E na visão do Augusto, Lívia, já toco aqui para o Hernan também, porque mesmo com essa derrota na justiça, com a liminar, ele conseguiu ganhar algum tempo, né? Empurrou a votação para depois do fim do campeonato, e é inevitável a gente trazer um paralelo aí do futebol, que na reta final o futebol andou, as coisas aconteceram, né? O Corinthians terminou o ano em alta. Será que esse cenário, Lívia e Hernan, ficou um pouco mais favorável para o Augusto, porque a gente sabe que o resultado em campo ele influencia no cenário político, ou não é visto dessa forma, Lívia, e depois já vai para o Hernan? Olha, Luísa, realmente ajuda muito. E o Augusto também, como a gente já contou esses bastidores em outras reportagens ao longo da semana passada, ele vinha se movimentando, né, ali fazendo seu lobby, o que está totalmente correto, né, e dentro de uma ética, você sentar com conselheiros para conversar, para, né, colocar o seu lado, expor o seu lado e também emplacar esse discurso de perseguição, ele foi efetivo de certa forma. Então, o Augusto teve um tempo muito bom. Esse final de campeonato foi um final de campeonato brilhante, né, para o Corinthians, que conseguiu o G7. Então, tudo isso também aplacou um pouco os ânimos dos seus opositores. As pessoas da oposição, a gente sabe que ele não vai virar o voto, mas a situação que estava, de alguma forma, acho que flertando ali com os opositores, eles já com certeza estão mais calmos, mais acho que dentro ali do seu quadrado, entendendo que não tem por que trocar a gestão nesse momento. E é uma questão em que o Augusto Melo e toda a sua gestão, em nenhum momento eles pararam com esse lobby, vamos dizer assim, ou com essa tentativa e essa aproximação com conselheiros. Mesmo quando saiu a liminar, mesmo quando o assunto do impeachment já não estava tão forte no noticiário, o Augusto Melo continuando ali com a gestão, fazendo esse trabalho para virar o voto, né? Para virar, quando for para a votação, indo para essa votação, o Augusto vencê-la, né? Não ir para o impeachment. Então, assim, há um trabalho muito forte de bastidor no Parque São Jorge que deixa a política um pouco mais quente, né? Que deixa a coisa mais apimentada. Ontem, por exemplo, um conselheiro entrou com uma representação no Conselho de Ética contra o presidente Romeu Tuma. E isso acabou vazando, né? Esses documentos vazaram. Eu, por exemplo, tive acesso a esses documentos. E esse conselheiro relata que o Romeu Tuma Júnior trata o impeachment de maneira errada, né? Que é uma maneira que, assim, que o Augusto Melo não tem provas suficientes contra o Augusto Melo, que faz uma boa gestão. Então, já houve uma situação em que um conselheiro entrou com uma representação no Conselho de Ética contra o Romeu Tuma Júnior. Então, essa questão do bastidor do Parque São Jorge, por mais que tenha saído esfriado no noticiário, ele continua muito ativo e continua muito quente até essa votação. E o Augusto Melo se diz muito tranquilo. Você conversa com o Augusto Melo ou numa entrevista ou fora de uma entrevista, ele se sente tranquilo. Por quê? Por causa do trabalho que vem sendo feito pela diretoria de futebol, pelos resultados dentro de campo e pela expectativa que se tem na torcida em 2025 com o time disputando agora o Campeonato Paulista, que é o primeiro compromisso do ano. Então, esse é o cenário político agora do Corinthians, com essa expectativa em cima do Augusto Melo. A gente segue acompanhando essa história. Lívia, obrigada pela sua participação, viu? Qualquer novidade, você volta aqui no De Primeira. Um grande beijo, viu, querida?
Beijo, Lu. Beijo, André. Beijo, PVC. A gente se vê aí com certeza mais na semana que vem. Até. Bom final de semana para todo mundo.